Vamos imaginar a seguinte cena: uma festa de inauguração de proporções simplesmente gigantescas. Líderes no auge absoluto do seu poder e influência. Tudo correndo perfeitamente bem. E de repente, numa fração de segundo, uma catástrofe inimaginável que simplesmente muda tudo. É muito bom ter todo mundo aqui para mais uma análise. Hoje, o nosso foco passa bem longe de ser só a leitura de um texto antigo e empoeirado, não mesmo. Nós vamos examinar um verdadeiro estudo de caso de alto risco sobre gestão de crises na antiguidade. Estou falando do capítulo 10 do livro de Levítico. O que a gente tem aqui é uma narrativa incrivelmente dramática, quase um roteiro de cinema que corta uma celebração colossal com uma tragédia devastadora e muito repentina. É de fato uma aula visceral sobre as consequências extremas de estar na liderança e sobre como os sistemas lidam com o colapso iminente. Vamos lá? Para entender a gravidade real da situação, a gente precisa sentir o efeito chicote emocional que essa narrativa provoca. A sequência das coisas tem um ritmo frenético, chocante mesmo. Tudo começa super bem, com a inauguração festiva de um sistema novo, uma baita celebração nacional onde tudo parecia perfeito. Mas, instantes depois, o caos simplesmente toma conta. Uma oferta não autorizada é feita ali no altar central. Em questão de segundos, a situação foge totalmente de controle e um fogo consumidor violento irrompe. O resultado? 2 fatalidades de altíssima repercussão dentro da elite sacerdotal. E o mais impressionante, imediatamente após o choque inicial, sem dar tempo nem para processar o luto, decretos de emergência super rigorosos são emitidos. O objetivo claro era conter o pânico absoluto e manter a ordem institucional de pé. É uma escalada de 0 a 100 que desafia qualquer manual de operações, sem dúvida. Beleza, vamos mergulhar nisso a fundo. Afinal, o que deu tão errado? O relato histórico conta que Nadab e Abiú, os filhos mais velhos do sumo sacerdote Arão, pegaram os incensários e ofereceram algo que o idioma original chama de zará, que a gente costuma traduzir como fogo estranho. Acontece que, na gramática super rígida da adoração lá do Antigo Oriente Próximo, os sacerdotes operavam só como executores de uma vontade superior. Eles não tinham margem criativa. A autonomia para inovar era literalmente zero. É o equivalente antigo a ignorar todos os checklists rigorosos de segurança da aviação comercial só para tentar uma manobra improvisada. Trazer uma oferta não autorizada para um ambiente tão altamente regulado e sagrado foi uma quebra de protocolo fatal, absolutamente imperdoável. E para captar a verdadeira magnitude desse erro, a gente precisa visualizar o contraste brutal que fundamentava aquela cultura. Vamos pensar no fogo comum, aquele fogo profano do dia a dia, feito pelo esforço humano, usado na rotina para ferver a sopa ou aquecer a tenda no frio. Agora vamos colocar isso lado a lado com o fogo sagrado. Essa era uma chama considerada totalmente separada, que diziam ter sido acesa milagrosamente pela própria divindade no altar. Naquela visão de um mundo em específico, misturar os dois não era considerado um errinho técnico ou um tropeço no manual. Oferecer algo comum, mundano e fabricado pelo homem no lugar do que era sagrado era o insulto supremo, a profanação definitiva de todo aquele sistema de crenças. Olha só, talvez a analogia mais brilhante para entender esse conceito hoje seja enxergar o antigo tabernáculo não como uma simples tendinha religiosa pacífica, mas como um autêntico reator nuclear de presença divina. É isso mesmo. A santidade ali passava longe de ser só uma categoria ética ou um estado de paz interior. Ela funcionava como uma força física extraordinariamente poderosa, instável e altamente radioativa. Exatamente como energia nuclear, sabe? Se essa força for canalizada do jeito certo, com precisão milimétrica, ela traz benefícios incalculáveis para toda a comunidade. Mas se for manipulada sem cuidado, fora dos padrões e sem o equipamento de proteção adequado, ela se torna letal de forma instantânea. É bem nesse cenário devastador que a tensão atinge o limite. A fumaça ainda no ar, 2 corpos no chão do complexo sagrado, aquele choque total no ar. E é nesse exato momento que Moisés vira e profere uma das justificativas mais frias da história. Ele diz: "Serei santificado naqueles que se chegarem a mim." Nossa! Isso definitivamente não é uma frase espiritual de conforto, é uma resposta fria de gerenciamento de crise. Essa fala estabelece com uma clareza aterrorizante que aquelas regras do sistema eram leis absolutas, firmes, inquebráveis, e não eram de forma alguma meras sugestões abertas a reinterpretações de última hora. Toda essa catástrofe nos leva, inevitavelmente, a um número carregado de peso, o 2.
Esse número representa Eleazar e Itamar, os únicos irmãos que sobreviveram a esse evento. É quase impossível conceber a pressão psicológica esmagadora na cabeça desses dois homens e do pai deles, Arão, naqueles minutos seguintes. Uma tragédia familiar brutal acabou de acontecer bem ali, na frente deles. Mas a máquina implacável do sistema simplesmente não pode parar. O trauma tem que ser engolido a seco. O show tem que continuar. É a representação mais extrema do dever profissional atropelando a capacidade humana de processar a dor em tempo real. A gestão da crise institucional começa ali, e sem um segundinho sequer para respirar. E para garantir que a máquina não pare, regras chocantes entram em ação na mesma hora. Moisés proíbe expressamente que os sacerdotes sobreviventes deixem o cabelo desgrenhado ou rasguem as roupas, práticas que eram o padrão absoluto de luto naquela época. É sem dúvida o código de conduta mais sombrio e exigente da história. Seus familiares acabaram de falecer, mas é estritamente proibido desarrumar o cabelo. Qual é a lógica por trás de algo tão aparentemente insensível? É que esses líderes tinham acabado de ser ungidos com óleo sagrado. Eles pertenciam agora inteiramente à jurisdição da esfera divina. A manutenção da ordem pública precisava soterrar qualquer demonstração de abalo emocional. E isso ilustra de forma brilhante a linha divisória implacável que foi desenhada naquela sociedade. De um lado, a gente tem o sacerdócio, indivíduos inteiramente acorrentados ao dever público, restritos ao serviço e rigidamente proibidos de derramar uma única lágrima em serviço, por maior que fosse a dor. Do outro lado, a congregação, o povo comum, a quem foi concedida a permissão explícita para chorar abertamente e processar coletivamente o luto pela tragédia. É uma reflexão atemporal e muito profunda sobre a solidão da liderança, aquela separação cruel entre o papel público estoico exigido de quem está no comando e a vida emocional livre, orgânica, da comunidade ao redor. Mas no meio desse caos e dos novos procedimentos de emergência, surge uma pista textual intrigante que levanta um mistério histórico, quase uma investigação criminal. Será que a embriaguez foi a verdadeira culpada por essa negligência fatal no altar? Muitos estudiosos modernos e até intérpretes antigos apontam que as novas regulamentações introduzidas logo a seguir sugerem fortemente que o álcool teve sim um papel central na quebra de protocolo. Teria a celebração saído de controle, causando a perda de inibição que fez Nadab e Abiú manipularem a força letal do fogo sagrado de um jeito tão displicente? O que dá muito peso a essa teoria investigativa é o que acontece logo na sequência. Numa quebra de padrão surpreendente, o texto relata que Deus fala diretamente com Arão, o pai de luto, ignorando Moisés completamente. E olha que Moisés era o canal exclusivo de comunicação até então. Pensemos no impacto disso. É o equivalente a um CEO de uma mega corporação ignorar o vice-presidente e descer os degraus para dar uma ordem urgente direto ao gerente no meio de um colapso operacional. Essa intervenção direta mostra a urgência máxima, o peso imenso e a importância crítica desse novo protocolo que estava sendo criado no calor da crise. Essa ordem direta resulta no que podemos chamar de mandato de sobriedade. Uma regra de ouro que estabelece a proibição inegociável do consumo de vinho ou bebida forte por qualquer sacerdote antes de entrar no recinto sagrado. Vale lembrar que, naquela sociedade, beber era extremamente comum e integrado ao dia a dia. Mas o tabernáculo virou oficialmente uma zona de tolerância zero. O objetivo não era moralismo, era pragmatismo extremo. Profissionais lidando com forças nucleares precisam de clareza cognitiva absoluta. Assim como pilotos de caça modernos, exigia-se deles extrema vigilância para conseguir distinguir de forma impecável o que era santo do que era perigosamente profano. Só que a crise do dia ainda não acabou. O capítulo chega num clímax incrivelmente tenso com um embate colossal entre os líderes. Um verdadeiro choque de titãs debatendo sobre um ritual incompleto. Moisés exige conformidade estrita, ele representa a letra fria da lei, argumentando que a oferta tinha que ser comida pelos sacerdotes como mandava o manual sem exceções. Mas Arão, com o coração partido, contra-ataca com um argumento poderoso sobre a integridade da intenção. Ele questiona como uma participação forçada e mecânica num banquete enquanto a alma está destroçada pelo luto poderia ser vista como autêntica pelo divino. É o clássico embate entre a burocracia inflexível e a frágil condição humana. Agora, o que é realmente interessante sobre esse desfecho é que o inesperado acontece na narrativa. Pela primeira vez em toda a construção dessa arquitetura legal formidável, o sistema ritual demonstra uma flexibilidade que ninguém previa. Moisés, o grande aplicador das regras, ouve o desabafo angustiado do irmão e surpreendentemente recua. Ele aceita a explicação de Arão. Essa concessão humaniza de forma revolucionária todo o sistema.
evidenciando que, mesmo dentro de estruturas incrivelmente estritas, a sinceridade humana genuína e a dor autêntica podem, no fim das contas, ter prioridade sobre o cumprimento cego e mecânico da regra. Todo esse evento vertiginoso deixa uma grande reflexão pendente no ar. Será que o fardo supremo da liderança sempre exige um batismo de fogo para ensinar o dificílimo equilíbrio entre a disciplina institucional inflexível e a inevitável emoção humana? Os eventos detalhados neste documento antigo passam bem longe de ser apenas curiosidades históricas sobre rituais esquecidos. Eles formam um plano de fundo atemporal e visceral sobre o peso imensurável de liderar em tempos de crise, o perigo de operar muito perto do poder absoluto e a eterna fricção entre os sistemas perfeitos que tentamos criar e a complexidade frágil da nossa própria natureza. Fica o convite para a gente continuar investigando essas tensões que moldam as estruturas de poder até os dias de hoje.